Capítulo 1. A criação de Adão e Eva. 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua própria imagem. 2. E Deus formou um homem da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma viva dotada de discurso. 3. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. 4. E o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormia. E ele tirou uma das suas costelas, e ele construiu carne sobre ela, e formou e trouxe-a para Adão. E Adão acordou de seu sono, e eis que uma mulher estava em pé diante dele. 5. E ele disse: este é o osso dos meus ossos, e se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E Adão a chamou de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. 6. E Deus os abençoou e chamou seus nomes Adão e Eva no dia em que ele os criou. E o Senhor Deus disse: sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. 7. E o Senhor Deus tomou o homem e sua mulher, e ele os colocou no jardim do Éden para cuidar deles e mantê-los. E ele mandou-os e disse-lhes: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. 8. E quando Deus abençoou e lhes ordenou, ele se retirou da presença deles, e o homem e sua esposa moravam no jardim de acordo com o comando que o Senhor lhes havia ordenado. 9. E a serpente, que Deus criou com eles na terra, veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento de Deus que ele lhes havia ordenado. 10. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento, e a mulher ouviu a voz da serpente, e ela transgrediu a palavra de Deus, e tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu, e ela deu também a seu marido, e ele comeu. 11. E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus que ele lhes ordenou, e Deus sabia disso, e sua ira se acendeu contra eles e ele os amaldiçoou. 12. E Deus os expulsou naquele dia do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados, e foram, e habitaram no leste do jardim do Éden. E Adão conheceu sua esposa Eva, e ela teve 2 filhos e 3 filhas. 13. E ela chamou o nome do primeiro filho Caim, dizendo: obtive um homem do Senhor. E o nome do outro ela chamou de Abel, dizendo: em vaidade viemos à terra, e na vaidade devemos ser tomados a partir dela. 14. E os meninos cresceram e Adão lhes deu posse na terra. Caim foi lavrador da terra, e Abel pastor de ovelhas. 15. E ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, e aproximando-se o Senhor, viu que Caim trouxera do fruto da terra, e Abel trouxera do sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho. E Deus atentou a Abel e sua oferta, e um fogo desceu do Senhor do céu e a consumiu. 16. E de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou, e ele não atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra, diante do Senhor. E Caim invejava seu irmão Abel por conta disso, e ele procurava um pretexto para matá-lo. 17. E, algum tempo depois disto, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho. E eles estavam no campo, Caim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando o seu rebanho. E o rebanho passou na parte que Caim tinha arado no solo, e Caim se encolerizou por conta disso. 18. E Caim aproximou-se de seu irmão Abel, em raiva, e disse-lhe: o que há entre mim e ti, para tu vires apacentar o teu rebanho para o alimentar na minha terra? 19. E Abel respondeu seu irmão Caim, e disse-lhe: que há entre mim e ti, para que tu comas da carne de meu rebanho e te vistas com a sua lã? 20. E agora, portanto, despe a lã das minhas ovelhas com que estás vestido, e recompensa-me pela carne que tu tens comido. E quando tiveres feito isso, então me retirarei de tua terra como disseste. 21. E Caim disse a seu irmão Abel: certamente, se eu te matar neste dia, quem vai exigir o teu sangue de mim? 22. E Abel respondeu a Caim, dizendo: certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti se tu me matares, porque o Senhor é juiz e árbitro. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra. 23. E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo neste dia. 24. E quando Caim ouviu as palavras que o seu irmão Abel havia dito,
Eis que a ira de Caim se acendeu contra o seu irmão Abel por declarar isso. 25. E Caim, apressando-se, levantou-se e tomou a parte de ferro de seu instrumento de lavoura, feriu seu irmão e o matou. E Caim derramou o sangue de seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra diante do seu rebanho. 26. E em seguida Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele foi e chorou amarguradamente sobre ele. 27. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. 28. E o Senhor sabia o que Caim tinha feito a seu irmão, e apareceu a Caim e disse-lhe: Onde está Abel, teu irmão, que estava contigo? 29. E Caim mentiu, e disse: Eu não sei, eu sou o guarda do meu irmão. E o Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra onde o mataste. 30. Pois tu mataste teu irmão e apressas-te a esconderes, e nem te ponderas em teu coração, se eu não o veria. 31. Mas por isso e por teres morto teu irmão por nada e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão, e onde tu enterraste. 32. E quando arares te faltará o vigor como no início, e espinhos e cardos serão teu produto do chão, e serás vagabundo na terra até o dia de tua morte. 33. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra em direção ao leste do Éden, ele e todos os que lhe pertenciam. 34. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou Enoque seu nome, dizendo: Neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. 35. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. 36. E de Irá nasceu a Enoque, e Irade gerou Mesuel e Mesuel gerou Metusael. Capítulo 2. 130 anos de vida de Adão. 1. E foi no ano de 130 anos de vida de Adão sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho à sua semelhança e à sua imagem, e chamou seu nome Sete, dizendo: Porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. 2. Sete viveu 105 anos, e gerou um filho, e chamou seu filho de Renos, dizendo: Naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar, e afligir suas almas e corações transgredindo e rebelando-se contra Deus. 3. E nos dias de Enos os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. 4. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. 5. E cada homem fez o seu Deus e se inclinaram para eles, e os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra. 6. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu. E ele destruiu a terceira parte da terra, e, não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. 7. E naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens e a fome era muito grande naquela época. 8. E a semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos. Pois desde os dias de Adão foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra, por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor. 9. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. 10. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. 11. E Cainã cresceu e ele tinha 40 anos. E tornou-se sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens. E ele levou aos filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. 12. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra.
e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. 13. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. 14. E Cainã reinou sobre toda a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. 15. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. 16. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome do primeiro Malalel, o primogênito; o segundo Enã; e o terceiro Merede. E foram suas irmãs Ada e Zilá, que são os 5 filhos de Cainã que lhe nasceram. 17. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas para suas esposas. E Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela chamou seu nome Jabal. 18. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou seu nome Jubal. E Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. 19. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus, e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para ser fecundos e se multipliquem na terra. 20. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e a sua beleza não desaparecesse. 21. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zilá bebeu com eles. 22. E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinham como viúvas enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. 23. E, no fim dos seus dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. 24. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Tubal-Caim, dizendo: depois que eu tinha secado tenho obtido do Deus Todo-Poderoso. 25. E concebeu outra vez e deu à luz uma filha, e ela chamou seu nome Naama, pois ela disse: depois que sequei tenho obtido prazer e deleite. 26. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver, e Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo. E era um dia que Lameque entrou no campo e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele, e enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito, e Tubal-Caim, seus filhos, era muito jovem. 27. E Tubal-Caim disse a seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe, e ele matou-o, pois ele lhes surgiu parecendo ser um animal. 28. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles, e ele caiu ao chão e morreu. 29. E o Senhor pagou a Caim mal conforme a sua maldade, que ele havia feito ao seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor, que ele tinha falado. 30. E aconteceu que, após Caim ter morrido, que Lameque e Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto sobre a terra. 31. E Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palma com muita força, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. 32. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito, e procuravam matá-lo. 33. E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim. E as esposas de Lameque separam-se dele, e não deram ouvidos a ele por esses dias. 34. E Lameque veio para suas esposas, e ele esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto. 35. E ele disse às suas esposas Ada e Zilá: ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas, e uma criança com meus açoites sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho de cabelos grisalhos, e que os meus olhos estão pesados com a idade, e eu fiz essa coisa inocentemente. 36. E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. 37. E Malalel, filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou a Jarede. E Jarede viveu 62 anos e gerou a Enoque. Capítulo 3. Enoque. 1. E Enoque, filho de Jarede, viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de ter gerado a Matusalém.
e serviu ao Senhor, e desprezava os maus caminhos dos homens. 2. E a alma de Enoque foi envolvida na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão, e ele sabiamente se afastou entre os filhos dos homens, e escondia-se deles por muitos dias. 3. E foi ao final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, que um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Eis-me aqui. 4. E ele disse: Levanta-te, sai da tua casa e do lugar onde tu estás escondido e aparece para os filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes o caminho em que eles devem andar e as obras que devem realizar para entrarem nos caminhos de Deus. 5. E Enoque levantou-se de acordo com a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, deixando seu lugar e a câmara em que ele estava escondido. Foi ter com os filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos do Senhor. E na época reuniu os filhos dos homens e instruiu-os com a instrução do Senhor. 6. E ele ordenou que fosse proclamado em todos os lugares onde os filhos dos homens habitavam, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venha Enoque. 7. E todos os filhos dos homens que desejavam isso, juntaram-se a Enoque, e Enoque reinou sobre os filhos dos homens de acordo com a palavra do Senhor. E eles vieram e curvaram-se para ele e ouviram a sua palavra. 8. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou a todos os seus a sabedoria de Deus e seus caminhos, e os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir a sua sabedoria. 9. E todos os reis dos filhos dos homens, tanto os primeiros como os últimos, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando ouviram falar de sua sabedoria, e inclinaram-se a ele. E eles também pediram a Enoque que reinasse sobre eles, e ele consentiu. 10. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enoque reis sobre eles, e eles estavam todos sob seu poder e comando. 11. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, o conhecimento, e os caminhos do Senhor, e ele fez a paz entre eles, e a paz estava sobre toda a terra durante a vida de Enoque. 12. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e ele fez justiça com todo o seu povo, e ele levou-os para os caminhos do Senhor. 13. E estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu e Elimeleque, 3 filhos. E suas irmãs eram Melca e Naamá. E Matusalém viveu 87 anos e ele gerou a Lameque. 14. E foi no ano 56º da vida de Lameque quando Adão morreu. 930 anos de idade tinha ele em sua morte. E seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no enterro de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. 15. E naquele lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choraram por conta de Adão, tornando-se, portanto, um costume entre os filhos dos homens, até este dia. 16. Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ele e seus filhos, como o Senhor Deus tinha falado. 17. E foi no ano da morte de Adão, que foi os 243º ano do reinado de Enoque, em que o tempo Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens e guardou o segredo para si mesmo como a primeira vez, a fim de servir ao Senhor. 18. E Enoque fez, mas não permanentemente deles, mas mantinha a distância dos filhos dos homens por 3 dias e, em seguida, juntava-se a eles por um dia. 19. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orava e adorava o Senhor seu Deus, e no dia em que ele ia e aparecia aos seus súditos, ele ensinava-lhes os caminhos do Senhor, e tudo o que lhe perguntavam sobre o Senhor, ele lhes respondia. 20. E ele o fez desta maneira por muitos anos, e depois passou a isolar-se 6 dias, e aparecia ao seu povo um dia em cada 7, e depois uma vez em um mês, e depois uma vez em um ano, até que todos os reis, príncipes e filhos de homens procuraram por ele, e pediram novamente para ver o rosto de Enoque, e ouvir a sua palavra, mas eles não podiam, porque todos os filhos dos homens tinham medo de Enoque, e temiam aproximar-se dele pela glória de Deus que estava sobre seu rosto. Portanto, o homem não podia olhá-lo, temendo ser punido e morrer. 21. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens, para se chegarem a Enoque, pensando poder falar com ele no momento em que ele se aproximasse entre eles. E eles assim fizeram. 22. E chegou o dia em que Enoque apareceu, e estando eles todos reunidos se chegaram a ele,
E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor, e ele ensinou-lhes sabedoria e conhecimento. E inclinaram-se diante dele e disseram: que o reviva. Que o reviva. 23. E, em algum tempo depois, quando os reis e os príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, então, chamando Enoque do céu, quis trazê-lo para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele havia reinado sobre os filhos dos homens sobre a terra. 24. Quando naquele tempo Enoque ouviu isso, ele foi e reuniu todos os habitantes da terra, e lhes ensinou sabedoria e conhecimento e deu-lhes instruções divinas. E ele disse-lhes: tenho sido chamado a subir ao céu. Portanto, eu não sei o dia da minha ida. 25. E por isso agora eu vou lhes ensinar sabedoria e conhecimento e vou dar-lhe instruções antes de vos deixar, em como agir sobre a terra em que vocês podem viver. E assim o fez. 26. E ensinava-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções e admoestações, e ele colocou diante deles estatutos e julgamentos para fazerem sobre a terra, e fez a paz entre eles, e ele ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo ensinando-lhes todas essas coisas. 27. E naquele tempo os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e levantaram os seus olhos, e viram uma semelhança de um grande cavalo que descia do céu, e o cavalo andava no ar. 28. E eles contaram a Enoque o que tinham visto. E Enoque disse-lhes: por minha conta se faz este cavalo descer sobre a terra. O tempo é chegado quando em que eu devo me ir de vocês e eu não devo mais ser visto por vocês. 29. E nessa altura o cavalo desceu e estava diante de Enoque, e todos os filhos dos homens Enoque o viram. 30. E Enoque novamente ordenou que o se proclamasse em voz alta, dizendo: onde está o homem que se deleita em conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus, que vem o dia de hoje a Enoque, antes que ele seja retirado do nosso meio. 31. E todos os filhos dos homens convocados vieram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra com seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele naquele dia. E Enoque, então, ensinou os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas, e ele lhes ordenou para que o servissem ao Senhor e andassem nos seus caminhos todos os dias de suas vidas. E ele continuou a fazer a paz entre eles. 32. E foi depois disso que ele se levantou e montou no cavalo. E ele saiu e todos os filhos dos homens foram atrás dele. Cerca de 800.000 homens, que iam com ele de viagem de um dia. 33. E no segundo dia, ele lhes disse para voltarem para casa e para suas tendas. Por que vocês me perseguem? Talvez possam vir até morrer. E alguns deles se retiraram dele, e aqueles que permaneceram, foram com ele numa jornada de 6 dias. E Enoque disse a eles todos os dias, para que retornassem às suas tendas, para que não morressem. Mas eles não estavam dispostos a voltar, e eles foram com ele. 34. E, no sexto dia alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele, e disseram-lhe: nós vamos contigo até o lugar aonde tu vais. Como vive o Senhor, só a morte vai nos separar. 35. E eles insistiram muito para ir com ele, e ele deixou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltaram. 36. E quando os reis voltaram eles fizeram um censo, a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque. E foi ao 7º dia que Enoque subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. 37. E no 8º dia, todos os reis que andavam com Enoque procuraram de volta o número de homens que estavam com Enoque, no lugar em que ele subiu ao céu. 38. E todos aqueles reis foram para o local e encontraram a terra cheia de neve, e sobre a neve havia pedras grandes de neve. E disseram uns aos outros: vamos, quebremos as pedras grandes e vejamos, talvez os homens que permaneceram com Enoque estejam mortos, e ele esteja agora sob as pedras de neve. E procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele tinha subido aos céus. Continua.